é inconstitucional. Eu não posso ter uma lei estadual que, caso nós não realizemos uma nova licitação, ela sai prorrogando de maneira automática contratos de permissão de transporte rodoviário alternativo dentro do município de passageiros e restaura a vigência de permissões vencidas. Isso aqui viola o artigo 175 da Constituição Federal. Então agora vamos entender. Por que que isso viola, professor? Eu não sei se você tem essa aptidão, né, no seu município de perceber que é muito comum que no nosso município a gente tenha muitas vezes que o serviço de transporte público ele acaba sendo passado de pai para filho. Né? Isso acontecia bastante. Aí faziam uma concessão e aí ia postergando isso e nunca fazia a licitação. Bom, eu quero mostrar para você que isso aqui tem um efeito danoso e que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Mas, professor, eu não sei nem o que é uma concessão de serviço público. Olha que você sabe, né? A concessão de um serviço público é definida por essa lei de regência, ou seja, é a Lei 8987 de 95, que ela vai dizer o que significa isso. Significa que o Estado ele deveria fazer o serviço público, mas o Estado não está fazendo. Então, o Estado delega a prestação, por isso que é feita pelo poder público concedente. O Estado deveria realizar o serviço público mediante licitação. Então, se o Estado quer delegar para que alguém faça, ele vai ter que licitar. Professor, o que é a licitação? Em tese, é você fazer uma contratação que seja imparcial, que seja mais vantajosa para o poder público. Então, todos aqueles requisitos que a lei de licitação tem. Só que aí, quando a gente fala de serviço público, eu tenho que olhar também para a Lei 8987. A Lei 8987 diz que quando eu falo de serviço público, eu posso me valer, inclusive, de duas modalidades. Peço desculpas. A gente pode se valer da modalidade... professor. A gente pode se valer da modalidade diálogo competitivo ou concorrência. Quem é que vai fazer isso? Uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas que tenha capacidade para o seu desempenho. Grande pegadinha que a FGV já trouxe. Eu vou dar a concessão de um serviço público para uma pessoa física. Errado. Por quê? Porque só pode para pessoa jurídica ou para consórcio de empresas. Outra grande pegadinha que a FGV já trouxe. Eu vou somente fazer a concessão, somente vou dar a concessão por concorrência. Qual o erro? Está errado. Por quê? Porque a lei diz que é tanto na concorrência quanto no diálogo competitivo. Então aqui já estão duas pegadinhas que a OAB já cobrou de certo modo, tá? Essa aqui ainda não, mas eu estou vendo que ela vai cobrar sobre a concorrência e diálogo competitivo. Isso tem base onde, professor? No artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987. Então, peço que você abra o dispositivo, abra o Vadimeco e grife isso aqui, ó. Concorrência, diálogo competitivo, grife pessoa jurídica ou consórcio de empresas e grife licitação. Por quê, professor? Porque nós temos uma diferença. Uma coisa é a concessão, outra coisa é a permissão. E a própria Lei 8987, ela diferencia isso. Quando eu vou para a Lei 8987, ela já diz o seguinte, ó. Permissão é uma delegação. É feita pelo poder público. E eu quero que você grife isso aqui, ó. A título precário. Então nós temos uma diferença. É a título precário. Também precisa de licitação? Precisa. Também vai ser por pessoa jurídica? Também vai. Mas olha o cuidado, ó. Pode ser feita por pessoa física. Então nós já temos duas distinções importantes. A primeira distinção é que a permissão ela pode ser feita a título precário. E a segunda distinção é que a permissão ela pode ser feita para uma pessoa física. Então reparem,
Por enquanto que a concessão ela não fala que tem uma precariedade, a concessão ela só pode ser feita a pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Por outro lado, a permissão ela tem uma característica que diferencia da concessão, que é título precário. Ela tem outra característica que pode ser uma pessoa física fazendo. E terceiro, né? Ela diz que vai ser por licitação, mas não diz a modalidade. Então nós podemos ter 1, 2 e 3. Beleza? Vamos lá. Você de maneira... Vou revisitar aqui, tá, Stephanie? O que é que a gente está explicando aqui para você que chegou agora? Eu estou explicando esse julgado do Supremo Tribunal Federal que ele chegou a essa conclusão. A conclusão foi, olha, eu não posso ter uma lei estadual que não realize uma nova licitação e simplesmente prorrogue um contrato de permissão de transporte rodoviário várias e várias e várias vezes. Professor, de onde é que você está tirando isso? De onde é que o Supremo chegou a essa conclusão em fevereiro de 2024, no informativo 1125? O Supremo, primeiro, interpretou o artigo 165 da Constituição Federal, que diz o seguinte: para que eu fale sobre concessão e permissão de serviço público, primeiro eu tenho que ter uma lei que fala sobre isso. Qual é a lei? Então, falou de serviço público, o que é que você vai abrir? Você vai abrir a lei 8987. Na hora da prova, abriu a lei 8987 de 95. Beleza? Beleza. Vamos lá. Quando você abre a lei 8987 de 95, você vai se deparar com duas coisas. A lei vai falar sobre princípios dos serviços públicos, continuidade, vai falar sobre caducidade, sobre fiscalização. Por que vai falar? Porque o artigo 175 da Constituição Federal diz, olha, quem tem que fazer serviço público, na verdade, ou é a Constituição Federal, ou, de certo modo, vai ter que ser através de licitação. Então, ou o poder público presta o serviço de rodoviário, de metrô, ou ele faz serviço de ônibus, ou então ele delega para alguém. Beleza? Onde é que está isso? Artigo 175 da Constituição Federal. Está dizendo isso para a gente. Tá certo? Beleza. Então eu preciso saber um pouco mais sobre a Lei 8987. A Lei 8987 diz que para que eu dê esse serviço público, poder público para um particular, eu tenho duas modalidades. Eu posso dar através de uma concessão de serviço público ou eu posso dar através de uma permissão de serviço público. E eu estava mostrando para você quais são as diferenças entre concessão e permissão. O que é que diferencia ser, olha particular, vai lá e faz o serviço de ônibus? Pode ser a concessão ou pode ser uma permissão. Beleza? Beleza. O que é que primeiro eu tenho que saber? Diferenciar concessão de permissão. A concessão é quando o poder concedente faz uma licitação para dizer, olha, empresa privada, você vai prestar o serviço de ônibus. Só que ele está dizendo, olha, se for concessão, eu sempre vou ter que licitar. Só que ele escolhe as modalidades. Concorrência ou diálogo competitivo. É uma dessas modalidades. E a lei ainda vai dizer que tem que ser para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Então, eu estou aqui no artigo 1º e artigo 2º da Lei 8987. Se for permissão, ele já vai dizer, olha, a permissão já é algo a título precário. Então, é algo que eu posso, digamos assim, voltar atrás a qualquer momento. Eu não preciso cumprir o contrato todo. Título precário isso pode ser revogável a qualquer momento. E aí ele diz, eu vou obedecer a licitação? Vou. Mas ele não diz qual é a modalidade de licitação. Na concessão ele diz, eu quero concorrência ou quero diálogo competitivo. Então nós já temos três diferenças. A primeira, permissão é título precário. Concessão não fala em título precário aqui. Segunda, na licitação, na permissão, ele não diz qual a modalidade. Aqui ele escolhe, eu quero licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Terceira diferença. Na terceira diferença, na permissão, eu posso pessoa física. Pode ser que um particular, pessoa física, ele preste um serviço público. Por outro lado, quando eu olho na concessão, ele só fala em pessoa jurídica ou consórcio de empresas.
Então, suponha que a FGV diga, olha, está tendo uma pessoa física que está prestando um serviço público e tal, você já sabe. Se é pessoa física, não pode ser concessão e sim permissão. Agora, de maneira mais clara, quais são as diferenças entre concessão e permissão? A gente pode dizer, no que tange ao sujeito, a concessão pode ser celebrada por um consórcio de empresas ou uma pessoa jurídica, já a permissão pode ser celebrada por uma pessoa jurídica ou pessoa física. Distinção: precariedade. Enquanto a concessão não tem essa característica, a permissão é tida como precária. E eu adicionei uma terceira aqui para vocês. Qual a terceira? A modalidade da licitação, né? Modalidade da licitação. Posso botar assim: enquanto a concessão deve seguir a modalidade concorrência e diálogo competitivo, na permissão pode qualquer uma. Beleza? Então nós temos essas três diferenças. Bom, isso aqui são as introduções para a gente entender aquele julgado. Vamos continuar. Professor, o caso julgado pelo Supremo, ele trata sobre transporte rodoviário interestadual ou internacional? Não. O caso julgado pelo Supremo, ele trata sobre transporte rodoviário alternativo intermunicipal. Mas o que eu estou dando aqui mais uma pitadinha para você. Se fosse transporte rodoviário interestadual e internacional, o que é isso? É quando você sai de São Paulo para o Paraná, isso é entre estados. Ou se fosse internacional, sai de São Paulo e vai para o Chile, as normas que tem que falar sobre isso são de competência da União. Então, é a União que vai ver a possibilidade de delegar a prestação mediante autorização, concessão ou permissão. Por quê, professor? Porque está no artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal. O artigo 21 vai dizer: compete à União, inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Aqui ele vai dizer, ó, serviço de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. Então, se fosse, obviamente, ali, né, a União fazendo, a União deveria realizar, em tese, né, professor, a concessão ou permissão. Não é isso? Show de bola. Só que aí vamos a entendimentos do Supremo. Depois eu vou repaginar isso aqui para ficar bem concatenado na sua cabeça. Quanto à delegação por autorização dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional, veja, interestadual e internacional, competência da União. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que esse serviço pode ser delegado por autorização e não é necessário a realização de licitação nesses casos. E aí eu trouxe a ADI 5549, que vai dizer o seguinte: é constitucional, dispositivo de lei federal, que altera o regime de outorga de prestação regular de serviço de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculado da exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante mera autorização do Estado, sem a necessidade de licitação prévia, desde que cumpridos requisitos específicos. Professor, eu ainda não entendi. Calma, você vai entender, eu vou concatenar os fundamentos. Agora vamos para o que foi o caso julgado pelo Supremo, que é o chamado transporte rodoviário intermunicipal. Veja, transporte rodoviário intermunicipal, a competência dos estados. Professor, o que é intermunicipal? Intermunicipal é quando você sai, por exemplo, eu morei em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mogi das Cruzes é um município de São Paulo. Então eu saí do município de São Paulo e fui para um município, sei lá, né, de Poá.
Poá também é um município de São Paulo. Esse transporte do município para o outro, ele é chamado de transporte rodoviário intermunicipal, entre municípios. A competência é do Estado fazer a regulamentação de como é que vai dar o transporte entre municípios. Então, intermunicipal é aquele que ultrapassa os limites do município, mas não ultrapassa os limites do Estado-membro. Então, o transporte sai de Campinas e vai para Guarulhos. Perceba que está dentro de São Paulo. A Constituição Federal ela não trouxe uma regra expressa dizendo quem seria a competência para explorar serviços de transporte intermunicipal. Então, diante disso, a competência ela vai ser dos Estados-membros, porque eles possuem competência residual na forma do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, você pode grifar o artigo 25, parágrafo 1º, quando ele fala assim, ó, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, uma coisa é você sai do estado de São Paulo e vai para o estado do Paraná. Isso aqui, quem pode regulamentar, União. Uma coisa é você sai do estado de São Paulo e vai para o Chile. Isso é competência da União. Artigo 21, inciso 12, a linha E, transporte interestadual e internacional de passageiros. Outra coisa é você sai do mesmo município e vai para outro município do mesmo estado. Quem pode regulamentar isso? O Estado. Beleza? Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que ele diz: resta a cargo dos Estados a competência para explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros no exercício de sua competência reservada. Professor, por que eu estou dizendo isso? Porque imagina que a OAB ela cria uma questão dizendo o seguinte: olha, o transporte rodoviário que liga o município de São Paulo ao estado do Paraná tem uma lei estadual do estado de São Paulo. Perceba, a lei estadual do estado de São Paulo não pode delegar esse serviço, não pode conceder, não pode fazer nada. Porque quem faz é a União. Então tenha muito cuidado, né? Ao contrário do transporte desempenhado pela União e pelos municípios, o texto constitucional não explicita as formas de delegação de serviço público a serem utilizados pelos Estados-membros. Então, o que é que a gente tem aqui, né? A interpretação que se extrai é que os Estados eles possuem discricionariedade para explorar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, diretamente ou por concessão, por permissão ou autorização, porque não há nenhum tipo de vedação na Constituição de como ele deve fazer. No entanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que nós também temos que ter licitação. Olha o que o Supremo vai dizer. Olha só, adotando-se concessão ou adotando-se permissão, delegou o serviço público tem que ser obrigatoriamente feito por procedimento licitatório nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. O julgado da segunda turma vai dizer: serviço público de transporte coletivo dentro do município, concessão ou permissão. A jurisprudência do Supremo pacificou o entendimento que é imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros. Bom, vamos lá. Vou repisar tudo que a gente trabalhou aqui para que você concatene e vá acompanhando a explicação. Eu estou comentando contigo um julgado do Supremo Tribunal Federal que falou assim: não pode uma lei estadual não exigir nova licitação e simplesmente sair prorrogando contratos de permissão de transporte rodoviário dentro do município de passageiros e falando, olha, tudo que foi contratos anteriores continua o mesmo contrato. Por que o Supremo disse isso? Ele analisou o artigo 175 da Constituição Federal. Agora, primeiro, eu preciso saber que o artigo 175, ele diz que se eu falo concessão ou permissão, eu sempre vou fazer licitação, é assim que ele diz, só que eu tenho que ter cuidado porque concessão é diferente de permissão. Os dois são mediante licitação, mas nós temos diferença, porque na permissão eu posso pessoa física, na concessão eu não posso. Na permissão eu tenho um contrato precário, na concessão não. E as modalidades de licitação na concessão somente tenho duas, concorrência e diálogo competitivo, na permissão não. Só que antes disso eu preciso saber, quem pode legislar sobre cada
tipo de transporte. Se eu estou falando de um transporte entre estados diferentes ou entre Brasil e Chile, a competência é da União. Então, a União ela pode fazer essa delegação. Beleza? Beleza. Eu tenho um julgado específico do Supremo que fala, olha, se a União quiser delegar por autorização, olha o cuidado, se ela quiser delegar por autorização, professor, isso aqui não é delegar por concessão ou delegar por permissão, porque delegar por concessão ou permissão, eu preciso de licitação. Aqui é delegar por autorização. Se a União quiser delegar por autorização transporte interestadual ou internacional, ele não precisa de licitação desde que ele siga alguns requisitos. São julgados do Supremo no que tange tão somente a união de transporte entre estados e países diferentes, quando a delegação é feita por autorização. Eu tenho a delegação que ela pode ser feita por autorização, por concessão ou por permissão. Por concessão e permissão, nós já vimos aqui. Agora vamos avançando. Quando eu falo de transporte dentro do mesmo município, quem pode fazer isso é o Estado. Com base em quê? Com base no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. E aqui o Supremo já diz, olha, Estado, você que pode criar, como é que eu vou delegar para particular se for dentro do seu município, tá? Só que se você está fazendo a permissão ou delegação, a concessão desse serviço público, um desses dois, enfim, você vai ter que fazer licitação. Obrigatoriamente, eu preciso de licitação. Então, é obrigatório licitação. Se nós temos concessão, se nós temos permissão. Beleza? Vamos lá. Professor, mais uma distinção aqui. Transporte intramunicipal. Veja, o transporte intramunicipal é aquele que é dentro do município. O que é o transporte intramunicipal? Bom, eu morei em Mogi das Cruzes. Aí é o município de Mogi das Cruzes que vai regulamentar como é que eu saio do bairro X para o bairro Y, mas dentro do município, intramunicipal. Intra, dentro. Então, a competência para o serviço rodoviário intramunicipal de passageiros pertence aos municípios. Artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal. Olha o que ele vai dizer. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, a partir daqui, você já tem uma distinção que se a FGV quiser brincar com você sobre de quem é a competência para o serviço de transporte, você vai ter que fazer... Ei, cuidado, falou em transporte, calma. Por quê? Porque eu tenho o transporte entre estados diferentes. Então, se eu saio de São Paulo e vou para o Paraná, é óbvio que as empresas que fazem serviços entre estados diferentes, elas não podem ser regidas por leis estaduais, porque é um interesse muito maior, é da União. É justamente aqui o que eu disse para você. O artigo 21, inciso 12, a linha E, fala serviço de transporte rodoviário entre estados e internacional, União. Serviço de transporte entre municípios, saiu para municípios do mesmo estado, competência dos estados membros, artigo 25, parágrafo 1º. Saiu para um bairro do seu município e foi para outro bairro do seu município, esse transporte é intramunicipal, a competência dos municípios, artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal. Então, a gente tem que, para eu chegar na explicação do julgado, fazer essa distinção com você de quem é a competência. Vamos lá? Agora vamos entender o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte, o caso concreto foi esse. No estado do Piauí, a lei estadual disciplinou o sistema de transporte intermunicipal. Veja, estado do Piauí. Intermunicipal
entre municípios diferentes, né? Entre municípios diferentes, tá certo? Beleza. Ele disse o seguinte: compete ao Estado do Piauí, poder delegante, explorar diretamente o regime de concessão, permissão, autorização, no âmbito sempre através de licitação, nos termos da lei, blá, 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 blá. Aí o que é que acontece? Ele disse o seguinte: nesse período foram realizadas licitações e celebrados contratos com empresas que passaram a explorar esse serviço. Em 2002, foi editada uma lei estadual que alterou outra e estendeu a validade das permissões decorrentes de concorrência pública anterior por mais de 10 anos. Então ele falou assim, ó, sabe aqueles contratos que estavam aí, vamos aumentar por mais tempo? Então, basicamente, foi isso que ele fez. Ó. Ficam automaticamente prorrogadas por mais de 10 anos em caso de não realizar a nova licitação. Então, somente aqui você não precisa decorar, nem só entender mesmo. Houve um ADI, porque ele pegou, ó, imagina que todos os contratos acabam em 2024. Aí ele fala, ó, eu vou prorrogar agora de 2024 por mais 10 anos, se você não faz outra licitação. Uma associação brasileira de transportes, ela ajuizou um ADI contra essa previsão. Ela alegou que essa norma tinha efeitos retroativos porque estava dando vigência a contratos que já tinham sido extintos, sem observar o procedimento licitatório. Ou seja, eles falaram, olha, você está ofendendo o artigo 175 da Constituição Federal. Será que o STF ele julgou procedente o pedido contido nessa ADI? Será que essa previsão transcrita ela foi inconstitucional? E a resposta do Supremo foi sim. E aí, por que a gente entende que o Supremo julgou inconstitucional? É isso que eu vou entender. Você pode prestar um serviço público de maneira direta ou por delegação. Ou seja, o próprio poder público ele pode fazer o serviço de transporte ou então o próprio poder público ele pode, consequentemente, fazer com que ele delegue isso para alguém. Né? Então, por isso que eu coloco diretamente, que é mais raro, ou ele faz, dá para iniciativa privada por meio de contrato de concessão ou permissão. Só que, se o poder público ele opta por fazer concessão ou permissão, que foi o que a gente viu, né, no artigo 2º da Lei 8987 de 95, a administração pública deve realizar procedimento licitatório. Tanto que eu falei contigo, se for concessão, é concorrência ou diálogo competitivo. Por permissão, qualquer modalidade licitatória. Então, esse dever constitucional, ele está sendo obrigatório por causa do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e por causa do artigo 175 da Constituição Federal. Perceba, o artigo 37, ele fala o seguinte, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, obra, serviço, compra e alienação, deve ser feito por licitação. Então ele está dizendo, olha, a regra é licitar. Regra geral, precisamos fazer licitação. E como nós já mostramos, o artigo 175 ele é ainda mais específico. Por quê? Ele está dizendo, poder público, incumbe a você, na forma da lei, fazer diretamente, ou seja, prestar o serviço público de transporte, ou então você fazer por concessão ou permissão, mas sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então perceba, né? A gente tem essas duas bases legais e você conclui o quê? Que é imprescindível a existência de prévia licitação para que eu faça concessão ou permissão na exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros. E aí eu quero somente que você perceba esse cuidado. Por outro lado, eu só quero que você tenha aquilo que a gente mostrou. Se o poder público delega por autorização, a licitação pode ser dispensável. Então, vou repetir para que fique muito claro. Você pode fazer a delegação por concessão ou por permissão. Nesses dois casos, eu preciso de licitação.
é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e é o entendimento também do artigo 175 da Constituição Federal. Acontece que a delegação ela também pode ser feita por uma modalidade chamada de autorização. Se for por autorização, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que você pode não realizar a licitação, que ela é dispensável. Somente vamos ter esse cuidado. Eu não acho que a OAB vai cobrar isso aqui. Ela vai cobrar no máximo isso aqui, tá? E aí o que é que o Supremo entendeu? Olha, se para você fazer uma concessão você precisa licitar, também deve ser exigida a licitação se você vai prorrogar alguma coisa. Então, analisando especificamente esse caso concreto, concluiu-se que o Estado do Piauí ele tinha discricionariedade para explorar esse serviço do transporte rodoviário dentro do município de Passageiro, diretamente por concessão, por permissão ou por autorização, porque não tem nenhuma vedação na Constituição Federal. Agora, se o Estado do Piauí escolheu concessão ou permissão, essas duas aqui, ele tem que observar o procedimento licitatório em observância aos princípios da igualdade e da competitividade, com o intuito de certificar que eles serão escolhidos os melhores prestadores. Então, nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal só entendeu algo que já era feito há muito tempo. Se você precisa de licitação para contratar um serviço rodoviário, você também precisa de licitação se você quer postergar isso. Esse já era um entendimento de 2017. Tá? E aí, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, a prorrogação feita para manter vigente a delegação depende de ser feita licitação antes. Não pode servir para perpetuar contratos de concessão ou permissão em detrimento da realização do procedimento licitatório. Somente para que você consiga perceber a lógica. Tá? O que é importante aqui? Eu quero que você perceba que, se eu faço a concessão ou permissão e o preço de licitação, se eu quero postergar isso, eu também tenho que licitar, porque senão eu estou garantindo que uma pessoa que ganhou uma licitação, ela fique para sempre no poder. Ela fique para sempre prestando aquele serviço público. E a ideia não é essa. A ideia é que eu sempre fique vendo qual é a proposta mais vantajosa para a administração pública. A pergunta da Stephanie, mas professor, a autorização não dispensa a licitação somente no caso interestadual e internacional? Perfeito. Nas autorizações, né, que for, ou seja, a delegação feita por autorização, o Supremo entendeu que a licitação é dispensável. E, via de regra, ela só se dá realmente quando é feita pela União. Tá? Só feita pela União. Está perfeito o seu entendimento. Mas onde é que eu quero que você chegue aqui? Se eu faço uma postergação, uma prorrogação, eu também preciso, nesse sentido, fazer basicamente licitação. Tá? E esse aspecto é relevante. Tanto que o entendimento do Supremo, ele sempre foi, olha, via de regra, o preço de licitação, o preço de licitação, o preço de licitação. Tanto que agora você consegue entender de maneira mais contundente a conclusão do julgado. A conclusão vai dizer, olha, é inconstitucional, eu não posso ter uma lei estadual que, se eu não realizar uma nova licitação, eu estou prorrogando automaticamente todos os contratos de permissão de um transporte rodoviário alternativo intermunicipal de passageiros, restaurando permissões que já acabaram. Por que, professor? Porque eu preciso obedecer o artigo 175 da Constituição Federal, que diz que, se o poder público quer fazer o serviço de transporte, ele tem que fazer por concessão ou permissão, se foi essa que ele fez o poder público Estado, e ele sempre deve realizar a licitação. E na visão do Supremo Tribunal Federal, ele entende que a licitação deve ser feita também nas prorrogações. Beleza, meus amigos? Então, grifa aí o artigo 175 da Constituição Federal
e grifa também o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal como fundamento desse julgado do Supremo Tribunal Federal.